Fala galera, tranquilo? Espero que vocês estejam bem aí. Hoje eu vim trazer algumas questões que o Heroes and Empires lançou pra gente de informação. Uma delas vai ser o report que eles trouxeram, né, com relação ao que rolou na testnet aí da comunidade, alguns dados. Tá bem interessante, na verdade. Eu não compreendi assim com total escala, né, todas as informações que eles trouxeram, né, mas o suficiente que eu entendi já é bem legal para a gente ter algumas ideias aí com relação a como que vai rodar esse jogo na realidade. E a primeira informação, na verdade, que eu queria focar é que foi anunciado o lançamento oficial do jogo aí dia 20 de novembro, então semana que vem, exatamente daqui a uma semana, então vai ser logo mais que vai ser lançado, então, e a gente então pode esperar aí, vai ser 6 da manhã no Brasil, mas como eu considero sempre que lançamento tem uns perrengues aí, pode ser que eles deem uma atrasada com relação a isso, então eu fique tranquilo, mas eu acho que do dia 20, né, vai já estar então rodando liso aí na blockchain. Espero que a BSC não esteja congestionada no dia, que nem ela tem tido essas problemáticas, né, nas últimas semanas. E o lançamento oficial do mercado vai ser dia 21 para você comprar e vender heróis NFTs, porque atualmente você pode comprar e vender aqueles baús que a gente foi comprar na GAL, né? Então pode ser que aí você tenha essa questão com relação ao marketplace dos heróis. Então, voltando aqui pro report em si, eles trouxeram então algumas questões aqui sobre o que aconteceu, né, com relação a esse testnet, esse open beta com a comunidade, né? E aí a gente teve, né, alguns objetivos que eles queriam trazer. Eles queriam pesquisar, fazer uma pesquisa com relação a plot do jogo, ou seja, a questão de história, né, do jogo em si, o valor dos heróis NFTs e itens NFTs, utilizar um mercado, né, para trocar aí os heróis NFTs e a compra de baús de heróis, juntar dados com relação à economia de dentro do jogo, ver também a questão de interfaces de múltiplos devices, ou seja, de múltiplos equipamentos aí no teste, e a interação aí com a blockchain de dentro do jogo, e os jogadores também servirem aí como modelos para outros dentro do Heroes and Empires, provavelmente com relação à estratégia e tudo mais. Mas teve vários patches de balanceamento, né, ao longo do tempo. Eu nem acompanhei todos, alguns eu sei, principalmente porque eu estava traduzindo isso, mas enfim, hoje inclusive eu estava traduzindo outro. Mas o que eu achei mais interessante aqui é como eles mostraram o que era importante a gente entender com relação à economia aqui do Heroes and Empires. Um novo jogador, ele vai ter 3 ou mais heróis aqui, de acordo com esse infográfico, né? Ele vai jogar, ele vai ganhar o HE Token, vai usar para upar, isso continuamente, né? Para melhorar. E ele também vai ter formas aí de ganhar NFTs, e aí ele vai entrar nesse outro círculo aqui. Então ele vai jogar, vai queimar alguns NFTs aí para melhorar, seja ele equipamento ou heróis, provavelmente. E ganhar mais. Isso aumenta, né, a sua possibilidade de ganho, porque você vai estar jogando e ganhando e podendo derrotar outros inimigos, derrotar mais mais pessoas no PVP, etc. Então vai ter essa questão. E o mercado, né, que você vai ter as trocas dos NFTs, que você vai comprar e vender NFTs. E eles falam aqui que a economia do Heroes and Empires vai diferir da economia de outros jogos GameFi que a gente conhece, que geralmente fazem um modelo de 2 tokens. O mais famoso deles é o Axie Infinity, querendo ou não. Heroes and Empires, por outro lado, ele vai focar nos itens NFTs, tais como os heróis NFTs, os itens NFTs e as terras NFTs. Ou seja, o foco dessa economia vai girar em torno dos NFTs e a troca deles, pelo que dá a entender aqui. Então a economia foi feita para ser um closed loop, ou seja, você vai ter esse loop fechado, né? Ou seja, um loop que vai se retroalimentar, sendo o HE Token
vai ser o principal aí combustível para essa economia girar. E os jogadores vão ganhar os itens NFTs utilizando também o HE. Então pode ser ter uma questão aí de como vai ser dados, né, esses itens NFTs. Então, enfim, eu não tenho certeza, né, que você pode considerar isso um loop fechado, porque, querendo ou não, vai ter gente que vai querer vender os tokens, e no mercado, né, se você compra e vende utilizando os HE tokens, vai também ter gente querendo realizar esse lucro de alguma forma. Mas é uma questão interessante, né? Que o foco aqui é em NFTs em vez do token em si, né? Da gente minerar aquela criptomoeda. Agora, como vai funcionar de fato, é realmente bem novo para mim. Até porque, como eu já falei nos outros vídeos, né, de análise, no Auto Chess a gente tem uma questão de uma inflação de itens muito grande. Porque a gente quer ter heróis pra gente queimar e tornar os nossos heróis mais fortes. Então, até uma questão aí que a gente vai ter que avaliar. E aí eles descrevem, né, mais essas questões econômicas. O preço do HE Token durante esse teste subiu de 0,4, né, para 0,6 só nesse swap deles, né, nessa exchange descentralizada. Isso é bem legal. É claro que eles só colocaram a funcionalidade mais básica, que é de uma corretora descentralizada, que é você poder fazer as trocas, mas já é algo bem interessante. Agora falta eles colocarem um stake, eles colocarem outras questões aqui para que a gente possa, né, rentabilizar também sobre o nosso HE Token de alguma forma, assim como a gente está fazendo ali na Katana da Axie Infinity. Os jogadores no total foram aí de 3.442 players, né? Eu achei que teria muito mais nesse teste Open, né? Mas como não tá ganhando, às vezes não atraiu ainda tanto a galera. Eu mesmo só joguei no beta fechado, porque eu não tava mais concorrendo aqui, etc. Eu já estava tranquilo. Então os jogadores, os testadores, né? Eles compraram aí no total 35 mil baús. E no jogo a maioria foram abertos, exceto uns 900 aqui, mais ou menos, 1000, que as pessoas provavelmente não abriram por algum motivo, etc. Então no total foram mintados aí 120.600 heróis NFTs com uma raridade, né, que é a rara, que foram mintadas aí. E o que é mais interessante pra mim é isso daqui, que eles colocaram. Então, os heróis NFTs, que vão ser a principal questão da economia do Heroes and Empires, que eles estão considerando aqui. Então, ela é centrada em você ganhar os itens NFTs e os heróis NFTs e os itens NFTs, como a gente já tinha falado aqui em cima. Então, o valor de inicial, né, dos NFTs é sempre proporcional aos números de HE tokens gastos dentro do jogo. Então o HE é só um combustível para você rodar essa economia no Heroes and Empires. Como resultado, os jogadores vão entender que o Heroes and Empires está indo para nesse sentido, né, graças a esse testnet. E aí ela difere bastante das outras economias de NFTs, porque não é o foco no token secundário, né, mas sim que alguns, né, novos projetos, como por exemplo a gente viu na inflação do AI excessiva, né, que nascem agora. Os jogadores vão entrar, jogar, ganhar e vender às vezes a mercado, né? Se não tiver uma demanda, acaba sendo um pouco prejudicial nesse sentido. Então eles têm esse foco nos NFTs, que é bem interessante. Mas enfim, então a quantidade aí de pacotes NFTs, né, que foram utilizados foi bem maior do que eles venderam de fato, né? Então essa é uma outra questão. Mas o que mais me interessou aqui é esse daqui. Não é exatamente esses gráficos aqui, porque esse daqui tá péssimo, inclusive, para ler. Mas enfim. Mas aqui, ó. A maioria foi dessa abertura de packs, mas tem a questão de summon,
então algo que não tinha no beta fechado, então tinha no Open Beta, de você utilizar aqueles pergaminhos para você invocar heróis, e então aqueles que foram summonados, né, a maioria foi nesses pergaminhos, mas também tinha de shards, que então tem uma outra forma, né, de você obter heróis NFTs, e os que foram summonados, a maior parte foram raros, mas também tem uma grande quantidade de comuns e uma pequena porcentagem de épicos. Então traz aqui a questão de diversas raridades que também não estava presente no beta fechado, que eu achei bem interessante saber disso. E a maioria, né, 86% dos heróis foi mintado dos baús iniciais. E o que eles trazem aqui, né, nesses gráficos é uma diferença entre os heróis mintados e os heróis queimados, mostrando que a curva, né, de inflação entre os heróis NFTs disponíveis, na verdade, se manteve relativamente constante, o que eu achei bem interessante. Então, foi um equilíbrio entre a demanda e a oferta, basicamente, que é a inflação e a deflação, que acontece então entre a mintagem e a queima. Isso eu achei bem interessante. Eles até trazem aqui um fator que eles calcularam, né? Eu não entendi totalmente como eles calcularam, mas enfim, eles explicam, né? Se o A não, é isso mesmo. Tá certo. O A, né, é o NFT mintado dividido pelos NFTs queimados. Então, se o A é maior ou maior, não igual, maior que 1,5, a maioria, né, dos heróis NFTs são mintados. Então, muitos são vendidos aí em preços de mercado bons, criando vantagens tanto para quem é novo quanto para velhos heróis. Então, basicamente, é um preço que está mais acessível dos heróis. E se está, então, abaixo, né, de 0,7, como a queima está muito alta dos heróis NFTs, o preço dos NFTs vai estar muito alto. Isso cria, né, para quem estiver alimentando essa economia na venda, né, na ponta vendedora, muito mais lucro. Mas o que a gente busca é um equilíbrio entre esses dois. Não pode estar nem muito acessível, né, ou seja, não pode estar muito barato, porque senão desvaloriza os NFTs, e nem pode estar muito caro, porque senão as pessoas, né, e os próprios jogadores que estão querendo melhorar seus times vão ter que gastar muito para melhorar ali. Então, o que eles apresentaram aqui, basicamente, nos diversos dias de teste, é que ele teve nessa faixa intermediária entre os dois. Só alguns dias, né, que estavam muito próximos aí de um excesso, no dia 5 de novembro e no dia 7 de novembro, próximo aí do 1,5. Então, foi bem tranquilo nessa questão de equilibrado. É isso que eu tinha entendido de início, né? Mas relendo aqui da questão do fator, eu entendi melhor. Então, ficou bem interessante, bem equilibrado a demanda e a oferta. A outra questão, né, que eles colocaram aqui é a questão dos heróis, estatísticas também relacionadas a eles. Tá bem equilibrado entre os diversos heróis, e a questão da raridade das raças realmente afetou a questão de quantidade aí. Então, os deuses, os nagas e os demônios realmente tiveram uma quantidade minoritária aí. Isso afeta também os próprios heróis, né? Mas, de forma geral, eles estão bem equilibrados no server inteiro. Então, acho que tá bem tranquilo essa aleatoriedade. E até as classes ficou bem balanceado. E a raridade, claro, como a maioria foi mintada lá dos baús, que garantia raro, só a porcentagem de raro, né, foi muito grande. Enfim. E, claro, se vocês participaram aí como testers e vocês estavam aí dando feedback, vocês estavam também participando, né, do leaderboard, ou seja, para ficar no top 1000, confiram. Eu vou deixar esse link na descrição desse artigo. Se vocês foram escolhidos aí na sua carteira, então você acessa aqui e pesquisa, né, a sua carteira, né, e encontra se você foi escolhido aí para alguma dessas questões, tanto de bug, né, bug report, /feedback, quanto a questão do leaderboard.
A questão do... Esse daqui foi para que eles fizessem um review, né? Criador de conteúdo, eu acabei não fazendo, mas teve gente que fez, né? E ganhou aí uma bolada, né? 4.000 HE, o top 1, 3.000 HE o top 2, top 3 top 4, 1.500 HE dos melhores conteúdos aqui. E até baús também, eles acabaram recebendo, né? Fora esses tokens HE. Então foi bem interessante essa questão, né? E acaba espalhando aí a palavra do Heroes and Empires pela galera. Então, esse foi o conteúdo de hoje, né? Eu queria trazer esse artigo mesmo, porque eu achei bem interessante com relação ao Heroes and Empires. Eu tô bem animado pelo jogo, né? Vocês sabem que eu trampei, né, como tradutor, então é um jogo que eu tô acreditando bastante. Então, vamos esperar aí o lançamento semana que vem. Tomara que rode tudo liso. Inclusive, eu lancei hoje no Discord para eles que, por favor, eles pensem na questão de escalabilidade dos servers. Como a maioria dos jogos NFTs tá tendo problemática com isso já de bate-pronto, né? Como esse jogo já vai estar mais estruturado, ele já vai estar rodando mais facilmente. Então eu espero que eles levem essa questão de escalabilidade em consideração. Bom, espero que vocês tenham curtido, minha gente. Deixe seu like, coloquem nos comentários o que vocês acharam dessas informações. Vocês acharam que tá bom ou não? Ou vocês acham que as políticas econômicas deles não fazem tanto sentido focar em NFTs, etc. O que vocês acham, né? E até para entender, né, o que vocês acharam. Um dos vídeos mais populares do canal, né, foi o teste beta fechado, que tinha pouca gente dos youtubers brasileiros participando naquela época, né? Então, o que vocês acharam desse teste aberto? Se vocês gostam desse tema, né, de auto chess, se vocês vão jogar, etc. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativarem o sininho para serem notificados e entrarem no nosso Discord da Crypto Gamers Brasil, que lá a gente interage bastante e vai estar rolando aí o último sorteio de escolinha nessa próxima sexta, na próxima live de Axie Infinity aí para os top 10 pessoas, né, que estão interagindo no nosso server. Então, gratidão pela atenção. Tchau, tchau!